Boa tarde, crianças. Então, vamos para a nossa segunda aula de história do PET 3. Nessa aula, nós vamos falar da importância dos rios para as primeiras civilizações. Agora, vocês vão assistir um vídeo que fala um pouquinho da formação dessas primeiras civilizações e a importância desses rios para que isso acontecesse. Olá, eu sou o Breno. Eu sou o Ítalo. Eu sou a Laura. Sou o José Reinaldo. Somos alunos do primeiro período do curso de História da Universidade do Estado de Minas Gerais. Hoje vamos abordar nesse vídeo a importância dos rios na construção das primeiras civilizações. Nossa ideia de rio muitas vezes se limita àquele caminho de água que corta nossa cidade. E em nossa era contemporânea, a natureza parece estar a cada dia mais distante da nossa vivência. Mas os rios foram os responsáveis pela construção e pelo desenvolvimento das primeiras grandes civilizações. E como isso aconteceu? Eufrates é um rio localizado na Ásia Ocidental, na região da Mesopotâmia, formado também pelo rio Tigre. O rio Eufrates nasce na região oriental do território da Turquia e suas águas fluem em direção ao território da Síria, para depois atravessar o território do Iraque. No sul deste país, o Eufrates se une ao rio Tigre para formar o rio Shatt el-Arab, que irá desembocar no Golfo Pérsico. Tem uma extensão de aproximadamente 2.830 quilômetros. Ele recebe águas de seus afluentes, junto com as chuvas de inverno e do degelo das montanhas. Constrói um fluxo regular com cheias em maio, quando ocorrem as inundações na primavera. Mesmo assim, o clima desértico e o acúmulo de sal no solo arruinou o vale fértil da extensa planície fluvial, onde os cultivos regados produzem tabaco, grãos, azeitonas, tâmaras e etc. As grandes cidades das civilizações antigas situam-se nas margens dos rios. Entre outras, poderíamos destacar Babilônia e Ur, no rio Eufrates, Nínive, no rio Tigre, Tebas e Mênfis, no rio Nilo. O crescente fértil, delimitado pelos rios Eufrates, Tigre, Jordão e Nilo, aglomera as cidades mais antigas de que há memória, assumindo o estatuto de berço da civilização humana. Foi aí que a invenção da agricultura, as dinâmicas de sedentarização se iniciam e que o processo civilizacional ganhou um novo rumo. As primeiras referências ao Eufrates vêm de textos cuneiformes, que significa escrita em forma de cunha, que foi criado pelos sumérios. São encontradas em meados da década do terceiro milênio a.C. Era chamado de o Rio da Divindade. As narrativas sobre os rios estão presentes nos livros sagrados, assim como na literatura contemporânea. Mesopotâmia, berço de civilizações. A palavra Mesopotâmia tem origem grega e significa terra entre rios. Essa região localiza-se entre os rios Tigre e Eufrates, no Oriente Médio, onde atualmente é o Iraque. Essa civilização é considerada uma das mais antigas da história. A Mesopotâmia foi uma região por onde passavam muitos povos nômades oriundos de diversas regiões. A terra fértil fez com que alguns desses povos ali se estabelecessem. Os principais povos foram os sumérios, os acádios, os amoritas ou antigos babilônios, os assírios, os elamitas e os caldeus ou novos babilônios. O rio Tigre é o mais oriental de dois grandes cursos d'água que delineiam a Mesopotâmia, junto com o Eufrates, que corre desde as montanhas da Anatólia através do Iraque e tem 1.850 quilômetros de comprimento. O rio Tigre destacou algumas cidades que floresceram em suas margens, como Assur, capital do Império Assírio. Também favoreceu a civilização suméria, a qual utilizou as águas do Tigre para irrigar Lagash há milhares de anos atrás, 2400 a.C. Então, pessoal, a gente conseguiu ver pelas imagens e escutando também o que essas pessoas foram falando, que as civilizações foram se formando em volta desses grandes rios para facilitar a irrigação das plantas, a manutenção da vida, né, a limpeza, a higiene e o cozimento, né, de alimentos, enfim, todas as atividades do nosso cotidiano que precisam da água.
Então, para não ter que carregar por muito tempo, né, por distâncias longas, eles construíam suas casas em volta desses rios. Então, agora vocês vão ler esse pequeno textinho aí antes da atividade 1 e responder a letra A e B aí no livro mesmo. Depois, leia o texto Oração ao Nilo. Você vai fazer a leitura uma vez, 2 vezes, quantas vezes forem necessárias. Depois que você tiver feito essa leitura, você vai responder as questões A, B, C e D aí no livro mesmo. Se precisar, volta no texto e olha a resposta novamente, tá? Número 3. Organizando as informações. Preencha os espaços com os aprendizados dessa semana. Então, vocês lembram que a gente falou sobre os povos nômades na última aula? E os sedentários? Então, vocês vão anotar. E o que você lembrar a respeito do povo nômade, você anota nesse espaço. E o que você lembrar a respeito do povo sedentário, você anota do lado, tá? Não precisa quantidade, é o que você se lembrar mesmo. Número 4. Leia a tirinha. Depois que você ler com muita atenção, observar os detalhes, observar a imagem que tem nessa tirinha, nós vamos refletir. Por que o Chico Bento deu o nome de Esperança para a árvore que ele plantou? O que você acha? Você vai responder aí também, ok? Não se esqueça de me mandar as fotos dessa atividade também. Fico aguardando. Um abraço e até a atividade do livro de história.